A gente viu agora há pouco aqui no Bom Dia Goiás a reportagem da Mônica Carvalho falando das necessidades, dos cuidados na hora de se pedir emprego e quais são as áreas que mais contratam. Entre as áreas estava a administração pública, né, Sueli? Que a gente sabe que é preciso de concurso. Só que hoje a gente vai falar aqui da dificuldade de deficientes para participação de concurso público, porque eu vou lhe falar sobre esse assunto com o professor Carlos André, porque muitas vezes os editais não levam isso em conta. E você já pode mandar a sua pergunta, tirar a nossa dúvida, porque o professor já está aqui. Professor, bom dia, prazer em revê-lo. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os telespectadores. O que acontece? O que um edital teria que trazer especificamente com relação aos deficientes em concursos públicos, professor? Bem, Anderson, esse é um problema que vai ser resolvido e provavelmente deve ser resolvido com a lei, a chamada Lei Geral dos Concursos Públicos, ou seja, a Lei dos Concursos Públicos da União. A grande tendência é que gere efetivamente isonomia para que aqueles que prestem concursos públicos possam ter as mesmas possibilidades de passar. O que teria que ter de diferente no edital para agregar ali os deficientes? Bem, inicialmente é necessário que haja uma junta médica, esse é o primeiro ponto, para que possa verificar qual é a necessidade específica desse deficiente físico. Há um decreto, inclusive, que fala sobre a política de integração dos deficientes públicos físicos, né, no Brasil, e essa lei, esse decreto, prevê 5 tipos específicos de deficiência, ou seja, costuma-se tratar a deficiência de forma geral. Isso não é a lógica é que cada um tem a sua especificidade. Deficientes visuais têm necessidades especiais, deficientes físicos da mesmíssima sorte. Então, o que a lei traz... Cada concurso, em cada edital tem que ter um detalhe de cada uma das deficiências. Exatamente. E quem tem que determinar isso é a junta médica. Professor, então não existe uma lei específica que trata, então, da participação do deficiente físico, do deficiente de um modo geral, em concursos públicos? Existe uma lacuna quanto a isso? Suelen, existe uma lacuna, infelizmente, em relação aos concursos públicos no Brasil. O artigo 37 da Constituição Federal, ele prevê que só se pode entrar no serviço público por meio do concurso público. E, infelizmente, não existe uma lei ainda que fala sobre concursos públicos. Agora, no caso do deficiente, existe sim lei específica, mas está ligada apenas à reserva de vagas, etc. Não sobre participação, a lógica de junta médica, etc. A questão das provas, muitas vezes, elas não são adaptadas, provas que têm gravuras, né? Algumas questões que necessitam, por exemplo, da visão. É preciso que isso venha especificado no edital? É preciso que isso venha especificado no edital, mas é bom lembrar que edital é apenas um instrumento administrativo, ele não é ligado à legislação, ele não está ligado ao poder legislativo. E isso, na nossa concepção, é bastante grave, tem que haver uma lei. Ou seja, o próprio edital, ele já exclui os deficientes físicos, né? Se está no edital, a pessoa tem que saber que aquela prova não era para ela. Então, isso acaba excluindo os deficientes físicos de participarem de algumas modalidades, de alguns concursos? Olha, alguns editais, principalmente editais que são mal produzidos, concursos de prefeitura em geral, no interior, eles têm gravames extraordinários em relação à questão dos deficientes físicos e isso é perceptível, repito, por isso deve haver uma lei que fale sobre esse assunto. Professor, você acha que todos os concursos públicos têm que se adequar a isso ou alguns cargos específicos não seriam necessários porque, de repente, não teria como colocar em algumas funções pessoas com deficiência? O próprio programa de adequação, lógica de adequação do deficiente público ao serviço público, fala a respeito desse aspecto. É um decreto, como disse, que tem a tendência de falar a esse respeito. O que nós observamos é que cada caso é um caso, né? Quando se fala, por exemplo, em esclerose múltipla, o decreto não fala especificamente sobre esclerose múltipla e a possibilidade de alguém que tenha essa doença ser servidor público. Mas há casos, como por exemplo, casos especiais como Stephen Hawking, por exemplo. O que dizer de alguém que tem esclerose múltipla como ele e que contribui de maneira tão eficaz para a população mundial. Então, cada caso é um caso, mesmo que não esteja na lei especificamente que fala, o decreto que fala sobre quais os tipos de deficiência, cada caso é um caso e a possibilidade de ajuizamento de ação é sempre necessária por meio da Defensoria e do Ministério Público. Já começa uma exclusão, assim, sem saber o que está acontecendo. Já exclui já lá no começo, né? Já na formatação do concurso. Então, você que está acompanhando a gente aí em casa, tem alguma dúvida, tem algum parente, você mesmo que tem essa necessidade, quer saber mais detalhes sobre isso? O professor Carlos André continua com a gente? Pode ser? Daqui a pouquinho, então, o professor volta para tirar a sua dúvida. Lembrando, nosso e-mail está aí na tela, bdg@tvaanguera.com.br. Tem também o nosso WhatsApp, 98564-8564 e o nosso aplicativo QVT. Todos os canais de comunicação abertos para você participar, tirar suas dúvidas. Daqui a pouco o professor Carlos André volta com a gente.